Bom, nós vamos começar agora a falar sobre a gravitação universal. Essa teoria é uma teoria construída por Isaac Newton. Essa imagem que está sendo projetada é a imagem da nebulosa de Órion. Compreender o espaço é muito lindo, né? Existem vários corpos celestes. A nebulosa é uma nuvem de poeira, uma nuvem de gás que dá origem às estrelas. Essa imagem só foi possível graças ao desenvolvimento de muita ciência, de muita tecnologia. Existe um telescópio chamado Hubble, né? O Hubble ele conseguiu tirar imagens belíssimas do nosso universo. Então a gente tem aqui uma parte linda do universo, né? Então vamos começar nos estudos, né? Bom, a gente viu as leis de Kepler na aula passada, né? A primeira lei falava que as órbitas dos planetas em torno do Sol, elas não são órbitas circulares, são órbitas elípticas, né? São elipses, e o Sol ocupa um dos focos dessa elipse, né? A segunda lei falava da lei das áreas, né? Os planetas varrem áreas iguais em tempos iguais. E a última falava do período em relação ao raio médio, né? Então, o período, o tempo que o planeta leva para dar volta em torno do Sol ao quadrado é proporcional ao raio médio ao cubo, né? E é muito interessante porque essas três leis, elas não falavam que tipo de força que o Sol exercia sobre os planetas. Essa é a grande questão, né? Ela descrevia a órbita dos planetas em torno do Sol, mas não explicava qual era a força que atuava, que o Sol, na realidade, exercia sobre os planetas para que isso ocorresse, né? Bom, aí vem o grande Isaac Newton, né? Para muitos, Isaac Newton é o grande, né? O grande cientista da física, muito mais que Einstein, né? Ele consegue, na época em que ele viveu, de 1642 a 1727, fazer uma grande revolução. Aqui nós temos o livro, o grande livro de Newton, o Princípia, né? E essa obra de Newton apresentou em 1787 a lei da gravitação universal. Ele estabeleceu essa lei, né? Procurou entender o movimento da Lua com base nas três leis da dinâmica. Então, a primeira lei de Newton, a lei da inércia, a segunda lei de Newton, resultante igual a massa vezes aceleração, e a terceira lei, que é a lei da ação e reação. Então, ele usou essas três leis da dinâmica, mais aquilo que Kepler tinha descoberto, para entender essa força que o Sol exerce sobre os planetas, né? Existem duas ideias que são muito difundidas sobre o caminho que Newton fez que conduziu ele à gravitação universal. A primeira, né? Newton teria desenvolvido a lei da gravitação por completo durante o ano em que houve uma pandemia. Ele teve que se ausentar de Cambridge, né? Então ele ficou ausente e foi para o campo para fugir da peste que estava ocorrendo. E aí ele a partir dessa ausência, ele no campo pensou nessa lei da gravitação universal. A outra é que a lei da gravitação foi deduzida por Newton diretamente das leis de Kepler. Na realidade, os historiadores da ciência buscam entender como é que Newton conseguiu construir a lei da gravitação universal, né? Tem muitas controvérsias em relação a isso, né? A escrita do livro da Princípia, do Princípia, né? Quando ele completou esse livro, né? Bom, aqui nós temos um trechinho desse livro, Os Caminhos de Newton para a Gravitação Universal, uma revisão do debate historiográfico entre Cohen e Westphal. Isso foi escrito no Caderno Brasileiro de Ensino de Física em 2010. Então, é interessante para a gente perceber que essa teoria da gravitação universal, como outras teorias, são estudadas atualmente pelos historiógrafos da ciência para compreender como elas surgiram, tá bom?
E o que diz essa lei? A lei da gravitação universal, né? Se eu tiver dois objetos, né, de massas iguais ou diferentes, separados por uma distância d, haverá uma força de interação entre esses corpos, que é uma força de atração devido à massa desses corpos, né? Essa força, ela é diretamente proporcional ao produto das massas. Então, se o primeiro corpo tem uma massa m1 e o segundo tem uma massa m2, então a força de atração, ela depende do produto das massas ser inversamente proporcional ao quadrado da distância. O que significa esse inversamente proporcional? Quanto maior a distância, a força diminui com o quadrado desse fator. Então, se você dobra a distância, a força vai ficar 4 vezes menor. Se você triplica a distância, a força vai ficar 3 ao quadrado vezes menor, ou seja, 9 vezes menor, né? Nessa equação, a massa tem que estar obrigatoriamente em quilogramas, a distância entre os corpos tem que estar em metros, esse G é uma constante da gravitação universal e a força vai estar em newtons, né? Aqui tem uma frase de Newton, a gente vai ler para vocês, né? Durante esse ano, 1665, comecei a estender a ideia de gravidade e órbita da Lua e fiz uma comparação entre a força que era necessária para manter esse astro na órbita e as forças da gravidade que agiam na superfície da Terra. Olha que interessante, né? Então, ele olhou para o espaço, né, para a Lua, e olhou para o próprio local onde ele estava. Deduzi que as forças que mantêm os planetas em suas órbitas estão na razão recíproca dos quadrados das distâncias aos centros do qual orbitam. E assim comparei a força necessária para manter a Lua na sua órbita com a força da gravidade na superfície da Terra e verifiquei que as duas respostas são quase iguais. Bom, essa descoberta de Newton é uma descoberta muito interessante, né? Agora vamos pegar aquela equação e falar nela usando uma linguagem não matemática, né? Então, dois corpos atraem-se gravitacionalmente com as forças de intensidades diretamente proporcional ao produto de suas massas, inversamente proporcional ao quadrado da distância que separa seus centros de gravidade. Então, qualquer objeto que tenha massa, pode ser duas pessoas, né? Massa m1 e massa m2. Eu vou pegar do centro de gravidade, né, desses corpos, medir a distância entre esses corpos e sempre essa força será uma força de atração, né? Então, essa força de atração, novamente, é G, que é a constante gravitacional, o produto da massa do primeiro corpo m1 pela massa do segundo corpo m2, tudo isso dividido pela distância ao quadrado. Esse G, que é chamado de constante de gravitação universal, ele tem um valor de 6,67 vezes 10 a menos 11 Newton vezes metro quadrado sobre quilograma ao quadrado. Pelo fato do G ser muito pequenininho, se eu pegar massas da ordem de grandeza de corpos como os nossos, né, 70 quilos, 60 quilos e assim por diante, esse G, pelo fato dele ter um expoente muito pequenininho, essa força é praticamente desprezível. Mas se eu pegar a massa do Sol, a massa da Terra, a massa da Lua, que são massas que têm uma ordem de grandeza muito alta, essa força não é pequena, essa força tem um valor que é um valor considerável, né? Por que Newton aí foi muito importante a partir do estudo das leis de Kepler, né? Porque ele provou que a força entre os planetas era a mesma que dá a massa a sua aceleração aqui na Terra. Então, quando eu pego, por exemplo, um objeto, solto na superfície da Terra e a Terra acelera esse corpo para o centro dela, essa força de atração entre o objeto que está próximo da superfície, né, e a força com que o Sol, por exemplo, atrai os planetas é a mesma. Com isso, o que ele conseguiu compreender? Que ele conseguiu ele unificou uma lei em que a física que rege os corpos na Terra é a mesma física que rege os corpos que estão no céu, né, no universo.
né? Então, ele sepultou assim a teoria aristotélica do mundo sublunar e supralunar. Então, o mundo é um só, né? Então, essa visão é uma visão muito interessante, né? Consequências da lei da gravitação universal, né? Então, aqui a gente tem o Sol, num dos focos da elipse, no qual esse planeta está se movimentando, e a gente tem essa força, né, de atração. É importante perceber que o vetor velocidade tangencia a trajetória circular, né? Eu vou ter essa força, eu posso dividir ela numa força centrípeta, voltada para o centro da trajetória e formando 90 graus com vetor velocidade, que muda a direção da velocidade, e uma força tangencial, né? Que está fazendo a velocidade ir diminuindo, porque o planeta está se aproximando aqui do Sol, né? Desculpa, está se afastando do Sol. Então, quando o planeta está na região mais afastada do Sol, a velocidade dele é menor, e quando o planeta está mais perto do Sol, até no periélio, a velocidade é maior, né? Então, essa força, essa componente da força de atração, que é a força tangencial, está contra o vetor velocidade. Então, essa Ft, que a gente chama de força tangencial, é que vai fazer com que a velocidade do planeta, quando ele está andando na parte mais afastada do Sol, ela vai diminuindo de valor. Bom, algumas observações importantes, né? Vamos imaginar que a Terra, né? O centro de gravidade, esse ponto amarelinho aqui tinha que estar mais no centro da Terra, né? Então, essa força com que o objeto B atrai o A tem o mesmo valor do que A atrai B. Então, é muito importante perceber que isso é um par de força, ação e reação. Então, tem o mesmo módulo, apesar de terem sentidos opostos, o módulo da força com que A atrai B é o mesmo módulo da força com que B atrai A, que é a força de atração gravitacional de Newton, né? Vamos resolver um exemplo, né? Então, calcule a força de atração gravitacional entre duas pessoas. Uma de 60 kg, essa pessoa aqui provavelmente é uma criança, né? 30 kg de massa. Elas estão separadas por uma distância de 3 metros. A gente vai adotar que a constante gravitacional é 6,67 vezes 10 a menos 11, Newton vezes metro quadrado sobre quilograma ao quadrado. Então, nós vamos aqui usar a lei da gravitação de Newton, né? Então, essa força é dada por G, o G nós sabemos o valor, a massa do primeiro objeto, que eu vou considerar que é 60 kg, a massa do segundo objeto, que é 30 kg, e a distância está em metros, né? Então, a distância ao quadrado ficaria 3 ao quadrado. Substituímos esses valores na equação. No lugar de 3 ao quadrado, nós vamos substituir 3 ao quadrado por 9, né? E vamos multiplicar 60 vezes 30, dividir por 9 e multiplicar por 6,67. Nós tivemos o valor de 1.334 vezes 10 elevado a menos 11. E passamos esse resultado aqui para a notação científica, né? Então, a força é 1,334 vezes 10 a menos 8 newtons. Se a gente fosse colocar isso na forma extensa sem potência de base 10, a vírgula andaria para a esquerda 8 casas. Então, essa força é 0,00000, né? Então, é uma força muito pequenininha. Por isso que a gente não percebe no dia a dia a força de atração entre dois objetos, né? Como duas pessoas, ou uma pessoa e uma criança. Porque o expoente aqui, esse 10 a menos 11, esse expoente é tão pequenininho que para massas da dimensão dos corpos em que a gente vê no dia a dia aqui na Terra, faz com que a força seja praticamente desprezível, mas há uma atração muito pequenininha entre corpos que têm massa. Bom, a gente vai ver agora a intensidade do campo gravitacional, que é uma coisa também bastante interessante, né? Então, a gente está pegando o nosso planeta aqui tem uma massa que a gente vai simbolizar por massa M1, e um objeto na superfície do nosso planeta. Esse objeto aqui tem uma massa que nós vamos falar que é uma massa M2. É muito importante observar que a distância que nós estamos chamando de R
é a distância do centro de massa do objeto M2 até o centro do nosso planeta. Então, é assim que a gente mede distância. E a gente sabe que a força com que o objeto de massa M2 está sendo atraído pela Terra de massa M1 é dada pela força de gravitação universal de Newton, que é o próprio peso do objeto. Então, substituindo as duas equações, a força seria Gzão, Emão, que é a massa da Terra, vezes M2, que é a massa do objeto, sobre o raio da Terra ao quadrado. E o peso desse objeto que está sobre a superfície da Terra é M2, que é a massa do objeto, vezes o valor da aceleração da gravidade na superfície da Terra. Cortando M2 dos dois lados da equação, o que nós vamos ter? Nós vamos ter que o valor da gravidade na superfície da Terra é Gzão, ou seja, a constante da gravitação universal, M1, que é a massa do planeta, sobre o raio do planeta ao quadrado. É importante observar que essa equação não serve só para calcular o valor da gravidade ou do campo gravitacional na superfície da Terra. Se eu souber a massa de qualquer outro planeta e o raio desse outro planeta, essa equação serve para calcular também a gravidade na superfície desse planeta, né? E aí, se um corpo esse mesmo corpo tiver uma altura h, né, da superfície em relação ao planeta, então a distância que ele está em relação ao centro de massa do planeta é r até a superfície mais h, que é a altura acima da superfície. E aí o valor da gravidade vai ser Gzão M1, que é a massa do planeta, sobre quem? R mais h elevado ao quadrado, que é a distância do centro de massa desses dois objetos. Isso é importante porque conforme o objeto vai se afastando da superfície do planeta, o valor de G, que é o valor da gravidade, vai diminuindo. Então, um objeto que está aqui na superfície da Terra, né, a distância que ele está em relação ao centro da Terra, praticamente o raio da Terra, que é da ordem de 6.000 quilômetros, a gravidade aqui é 9,8 metros por segundo ao quadrado. Se ele estiver em relação ao centro da Terra 13.000 quilômetros, a gravidade passa a ser 2,5 metros por segundo ao quadrado. E assim por diante. Olha, percebam que se ele estiver em relação ao centro da Terra, se ele está a 26.000 quilômetros de distância, a gravidade cai para 0,7 metros por segundo ao quadrado, né? Então, esse é um dado importante. Aqui a gente vai ver alguns valores da gravidade na superfície de planetas, né? Então, olha que interessante, né? Se a gente usar aquela equação, colocando a massa de Mercúrio, o raio de Mercúrio, a gente vai ter que o valor da gravidade na superfície do Mercúrio é 3,6 metros por segundo ao quadrado. Tem a gravidade em Vênus, na Terra. Olha como em Júpiter tem um valor muito alto, né? E de outros planetas. E da Lua, né? A Lua, que é um satélite, mas eu posso usar a mesma equação, ela tem uma gravidade que é 1,6 na sua superfície, né? É interessante observar também que a gravidade se altera com a latitude ao nível do mar, né? Na superfície da Terra. Então, aqui nós temos vários valores. A gente está na latitude 0, 10 graus, 20 graus. O valor da gravidade varia pouco, mas varia também. E aqui a gente tem uma outra tabela em que a gravidade está variando conforme a gente está a alturas diferentes para uma latitude de 45 graus. Então, se eu estou a 0 km, ou seja, estou em cima da superfície da Terra, a gravidade é 9,806. Se eu estou a 1 km da superfície, ela diminuiu um pouquinho, né? Então, conforme eu vou me afastando, eu estou observando que a gravidade vai diminuindo. Se eu estou a 100 km da superfície da Terra, a gravidade fica 9,598. São dados interessantes. Bom, agora a gente vai falar um pouquinho da velocidade orbital, né? Velocidade de satélites em órbita circular. Então, olha que interessante, né? A gente tem um planeta e a gente está vendo um objeto numa órbita circular em torno desse planeta. O raio dessa órbita circular é o raio do planeta mais h,
que é a altura que ele está a partir da superfície desse planeta. Então, a gente sabe aqui, olha, que como ele está numa órbita circular, ele está descrevendo uma trajetória circular, existe uma força sobre ele que é a força centrípeta. A força centrípeta é massa vezes aceleração centrípeta, e a aceleração centrípeta é v² sobre r. E essa força que está produzindo a força centrípeta é a força gravitacional, que é dada por Gzão, a constante gravitacional, massa do planeta Emão, massa do satélite Eminho, sobre a distância que o satélite está do planeta, ao quadrado. Mas quem que é essa distância? Em relação lá ao centro de massa do planeta. É o raio do planeta, mais a altura, né, que o planeta está em relação à superfície do planeta. Então, se eu imaginar essa retinha verde aqui, eu tenho que medir R mais H. Então, esse seria o raio da órbita do planeta, né? R mais H². A gente pode simplificar Eminho com Eminho. Esse R mais H vai cortar com esse R mais H², então vai sobrar só um R mais H do lado esquerdo da equação. E se a gente isolar V, a velocidade com que o satélite está orbitando, a gente vai ter a expressão raiz quadrada de Gzão Emão sobre R mais H. Então, essa é uma equação importante. Os satélites em órbita em torno da Terra, eu posso pensar tanto na Lua, que é um satélite natural, como um satélite artificial, né? Então, nos dois casos aqui, a gente pode usar aquela equação que a gente acabou de definir no slide anterior para calcular a velocidade orbital do planeta. Bom, e a velocidade de escape? Isso aqui é muito interessante, né? Dependendo da velocidade com que a gente joga o objeto pode cair, né? Voltar para a superfície da Terra, ele pode ficar orbitando em torno da Terra ou ele pode até sair do campo gravitacional da Terra. Então, olha que interessante essa observação. Por uma dada velocidade, o projétil não retornaria mais para a superfície do planeta, permanecendo em órbita em torno dele. Essa velocidade a gente fala que é aproximadamente de 8 km por segundo, que é uma velocidade alta, né? Então, essa velocidade de escape tem uma equação para calcular. Para cada planeta, eu tenho essa velocidade que eu chamo de escape. Ela é raiz quadrada de 2, Gzão, que é o 6,67 vezes 10 a menos 11. Esse m é a massa do planeta dividido pelo raio do planeta, né? Para a Terra, é muito importante observar que essa velocidade de escape é 11,2 km por segundo. E aí a gente fala, se a gente lançar o objeto na superfície da Terra com uma velocidade menor do que 8 km por segundo, ele retorna à Terra. E é uma velocidade alta, né? Porque em 1 segundo ele tem que percorrer 8 km. Se essa velocidade for maior que 11,2 km por segundo, ele não retorna à Terra, ele escapa da Terra. E se ela estiver entre 8 e 11, ele entra em órbita elíptica da Terra. Olha que interessante, né? São dados muito interessantes. O que é um satélite estacionário, né? Então, isso é uma observação importante. Ele recebe esse nome pelo fato de se apresentarem parados em relação ao referencial solidário e superfície do planeta. Então, existem satélites que eles giram junto com o planeta. Então, se você tem um objeto fixo no planeta, esse satélite vai parecer sempre parado em relação àquele objeto. Por quê? Porque ele está girando junto com o planeta, né? Algumas condições para que um satélite fique em órbita geoestacionária, né? Primeira, sua órbita deve ser circular e contida no plano do equador da Terra, o plano equatorial da Terra. Segundo, seu período de translação deve coincidir com o período de rotação da Terra em redor do seu eixo, isto é, 24 horas. Enquanto a Terra está dando uma volta em torno dela mesma, o satélite está dando uma volta em torno da Terra. E por último, né, seu raio da órbita deverá ser de 6,7 vezes os raios terrestres aproximadamente, tá? Bom, espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, por favor, participem do atendimento. Um beijo bem grande.